Em um mundo marcado pela opressão à fé, onde as sombras do Império Romano pareciam cobrir as terras do Oriente, surgiu um homem que trouxe à tona a luz da valentia e da verdade. Seu nome, ao longo dos séculos, se tornou sinônimo de sacrifício, de luta contra as trevas, de um coração que não vacilou diante do chamado divino. Este homem foi São Jorge, um soldado que se tornou mártir, um cavaleiro que assumiu a cruz não como um símbolo, mas como uma vida, um destino. A figura de São Jorge perdurou na história, não apenas como um herói de guerra, mas como um emblema da vitória da fé sobre as forças do mal. Com uma espada na mão e o coração cheio de Cristo, ele enfrentou a perseguição, a opressão e a morte, sem se render, sem comprometer seu amor pelo Salvador. Sua vida, embora breve, é marcada por uma série de momentos de heroísmo que ecoaram muito além das fronteiras do Império Romano. O martírio de São Jorge, sua vitória sobre o dragão, sua valentia diante do imperador, foram narrados por gerações como exemplos de fé inabalável e sacrifício sublime. Mas além das lendas e relatos heróicos, a história de São Jorge é a de um homem comum que, impulsionado pela graça de Deus, respondeu ao chamado do amor absoluto e eterno. Um guerreiro que não lutava por terras nem riquezas, mas pelo reino de Deus. Hoje, São Jorge continua sendo um farol de luz em meio às trevas, um símbolo da valentia cristã que convida todos a serem soldados da fé, a lutar pela justiça e a enfrentar o mal sem medo. Esta é a história de São Jorge, o mártir, o cavaleiro, o santo que nunca temeu morrer por Cristo. São Jorge nasceu na Capadócia, uma região do Império Romano no século III, uma época turbulenta, marcada pela perseguição aos cristãos e pela expansão do poder romano. Filho de pais nobres, foi criado com os ideais de honra, lealdade e valentia que caracterizavam os soldados romanos. Desde jovem, sua habilidade para o combate e sua disciplina lhe garantiram um lugar nas fileiras do exército romano, onde ascendeu rapidamente devido à sua coragem e destreza na guerra. O exército romano, conhecido pelo seu poder militar e sua organização imbatível, foi o cenário no qual Jorge brilhou como soldado. Contudo, apesar de seus sucessos, algo lhe faltava. A fé nos deuses romanos e na glória terrena não conseguiam preencher sua alma. No fundo de seu ser, São Jorge começou a sentir um vazio que só poderia ser preenchido pela verdadeira verdade, uma que não estava nas armas nem nas conquistas, mas em um rei diferente, um rei eterno. Aos 20 anos, São Jorge foi testemunha da grande perseguição aos cristãos que se desatou sob o comando do imperador Diocleciano. Nas cidades e vilarejos por onde passava o exército romano, via como os cristãos eram presos, torturados e executados por não renunciar à sua fé. Esse cenário de crueldade impactou profundamente Jorge. Apesar de sua fé nos deuses romanos, algo em seu interior começou a se rebelar. Como esses homens podiam sofrer tanto por uma fé que parecia ir contra o império e ainda assim manter sua dignidade e paz? Numa noite, enquanto se encontrava em um campo de batalha, Jorge teve uma visão na qual Cristo o chamou. Nesta revelação, um raio de luz iluminou seu coração e o jovem soldado sentiu uma paz que nunca antes havia experimentado. Era como se todo o peso da guerra, da violência e da ambição desaparecesse, deixando apenas a clareza da verdade divina. Após essa visão, São Jorge tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. Renunciaria à sua lealdade ao imperador e seguiria a Cristo, o Rei Eterno. Sabia que isso significava perder seu posto, sua riqueza, seu poder e, possivelmente, sua vida. Mas, em seu coração, ele sabia que só em Cristo encontraria o que buscava: a verdadeira paz e a vida eterna. Com coragem, São Jorge abandonou seu posto no exército romano e passou a viver sua fé cristã em segredo, enfrentando a incerteza
de uma vida de perseguição e sofrimento. Sua fé se tornou um escudo inquebrantável, e seu amor por Cristo o levou a uma vida de sacrifício, oração e ação. De soldado do Império Romano, passou a ser um soldado de Cristo, disposto a lutar por ele até o fim. Esse primeiro passo de São Jorge, embora marcado pela incerteza, foi o começo de sua verdadeira missão. Se tornar um guerreiro não de espadas, mas de fé. Assim, o que começou como um jovem soldado romano transformou-se no início de uma vida marcada pelo martírio, pela valentia e pela entrega total a Cristo. São Jorge, o guerreiro de Cristo, estava pronto para lutar em uma guerra muito maior que qualquer batalha do Império Romano. O caminho de São Jorge como cristão não foi isento de provas. Após sua conversão, a perseguição aos cristãos em todo o Império Romano se intensificou sob o comando do imperador Diocleciano. O imperador, ao ver como o cristianismo continuava se espalhando, não hesitou em ordenar uma série de perseguições para erradicar essa nova religião, considerada uma ameaça à ordem imperial. No entanto, São Jorge, decidido a viver sua fé com coragem, não se deixou intimidar pela adversidade. Apesar de ser um homem de alto posto no exército romano, São Jorge não estava disposto a renunciar à sua fé. Sabia que sua vida cristã colocaria em risco seu status, sua honra, sua posição e, finalmente, sua vida. Mas o chamado de Cristo era mais forte do que qualquer poder terreno. São Jorge, com um coração cheio de fé e uma vontade inabalável, se dirigiu ao imperador Diocleciano para confrontá-lo diretamente. No Palácio Imperial, diante dos olhos do imperador e da corte, São Jorge confessou sua fé cristã sem medo, sem hesitação e sem arrependimento. Diocleciano, desconcertado pela valentia de um homem tão próximo a ele, tentou persuadi-lo, oferecendo-lhe riquezas, honrarias e poder, caso renunciasse à sua fé. Ofereceu-lhe uma vida de luxo e prestígio em troca de uma simples renúncia. Mas São Jorge não cedeu. Em um ato de fidelidade total, o jovem soldado proclamou sua lealdade a Cristo e rejeitou tudo o que o Império Romano pudesse oferecer-lhe. "Eu não sirvo ao César, mas a Cristo, meu rei", disse São Jorge diante do imperador, com firmeza e sem medo. "Não posso renunciar à fé que me deu vida, nem ao Salvador que me deu a verdadeira honra." O imperador, furioso pela ousadia de São Jorge, ordenou que ele fosse preso e submetido a uma série de torturas físicas e psicológicas. Ofereceram-lhe novamente que renunciasse à sua fé, mas São Jorge permaneceu firme, com o rosto sereno e os olhos fixos no crucifixo que sempre carregava consigo. Durante seu tempo na prisão, São Jorge se manteve firme em sua fé. Foi açoitado, torturado e jogado em uma cela escura, onde passou as noites orando e meditando sobre a paixão de Cristo. Enquanto sofria, sua fé crescia e seu amor pelo Salvador se aprofundava. A cada golpe, sentia-se mais unido a Cristo e dentro de si, uma paz indescritível o acompanhava. O governador da cidade, impressionado pela força e serenidade de São Jorge, tentou lhe oferecer uma última oportunidade para salvar sua vida. Mas São Jorge, com a certeza da verdade em seu coração, respondeu: "Não temo a morte, porque sei que minha vida não termina nesta terra, mas se cumpre no reino de Deus." O imperador, enfurecido pela negativa de São Jorge em renunciar, decidiu que seu destino seria o martírio. O soldado romano que um dia havia lutado por César, agora estava disposto a lutar pelo reino de Deus até o fim. Sua vida terrena chegava ao fim, mas sua vitória espiritual começava. O martírio de São Jorge não foi um ato de desespero, mas de consagração total à causa do amor eterno. São Jorge, após sua confissão e postura corajosa diante do imperador Diocleciano, foi condenado a sofrer as mais cruéis torturas. O Império Romano,
que havia forjado sua glória com o aço e o sacrifício, não perdoava os cristãos que ousavam desafiar seu domínio. Nesse contexto, a perseguição aos seguidores de Cristo era uma constante. São Jorge, que fora um soldado leal de César, agora se via como prisioneiro da mesma máquina imperial a qual havia servido. A fúria do imperador não tinha limites. São Jorge foi submetido a torturas físicas inimagináveis: açoites, flagelações, queimaduras com ferros quentes e mutilações. A cada golpe, a cada grito de dor, o mártir não se rendia. Pelo contrário, sua fé se fortalecia. São Jorge entendeu que o sofrimento que Cristo havia suportado por amor à humanidade agora se manifestava em sua própria carne. Por isso, ele não se via como uma vítima, mas como um companheiro na cruz. Em sua cela, todas as noites, São Jorge orava com fervor. No meio do sofrimento físico, sentia o consolo espiritual de saber que sua vida estava unida à de Cristo, que também em sua paixão foi golpeado, maltratado e abandonado. O martírio de São Jorge não foi apenas um sofrimento físico, mas um ato consciente de entrega total, uma forma de seguir os passos de seu Salvador, que deu a vida por amor. No entanto, as torturas não conseguiram quebrar seu espírito. A cada vez que o martelo da tortura caía sobre ele, São Jorge pronunciava palavras de amor e perdão. Pai, perdoa esses homens. Eles não sabem o que fazem. Nesse instante, o amor de Cristo desceu sobre ele como um bálsamo e a força para continuar com seu sacrifício se renovava em seu coração. Finalmente, após dias de martírio, São Jorge foi condenado à decapitação. No último momento de sua vida, quando lhe foi oferecida uma última oportunidade de salvar sua vida em troca de renunciar à sua fé, São Jorge, com firmeza e sem hesitação, respondeu: Minha vida não me pertence. Cristo é meu rei e eu, seu soldado. Não temerei a morte, porque sei que nele tenho a vida eterna. O golpe da espada selou seu destino na terra, mas também sua vitória espiritual. São Jorge não morreu como um mártir derrotado. Seu martírio, longe de ser uma tragédia, foi um testemunho da vitória de Cristo sobre o mal, a morte e o pecado. Sua morte foi rápida, mas seu legado se estendeu além de seu sacrifício. São Jorge não foi apenas um mártir. Ele se tornou um símbolo de luta contra a tirania e o mal. Seu exemplo de fidelidade e coragem no momento da morte se tornou inspiração para gerações de cristãos. São Jorge, com sua fé inabalável, ensinou ao mundo que não há maior vitória do que morrer por Cristo. Seu martírio não foi um fim, mas o início de seu reinado eterno junto ao Rei dos Reis. Embora a vida de São Jorge tenha sido marcada por seu martírio, seu legado também está repleto de uma das lendas mais queridas e poderosas que simbolizam sua coragem, sua fé e sua conexão com Cristo. A história do dragão, na qual São Jorge derrota uma besta aterradora, tem sido transmitida ao longo dos séculos como um símbolo da luta contra as forças do mal. Na tradição cristã, o dragão representa o pecado, o mal, a tentação e a opressão, e a vitória de São Jorge sobre ele é interpretada como a vitória da fé sobre a escuridão. A lenda conta que São Jorge, viajando pelas terras da Líbia, encontrou uma cidade aterrorizada por um dragão que devastava o reino. O monstro, com seu hálito venenoso e rugido aterrorizante, semeava o terror entre os habitantes, exigindo sacrifícios humanos para aplacar sua fúria. Os habitantes, desesperados, ofereciam à criatura o que pedisse, e a cidade se encontrava imersa no medo e na desesperança. A história conta que, finalmente, chegou o turno de sacrifício da filha do rei, a princesa. O rei, desconsolado e sem esperança, permitiu que sua filha fosse entregue ao dragão. Quando ela foi conduzida ao lugar onde o monstro a esperava, já estava resignada ao seu destino. Mas naquele momento apareceu São Jorge, montado em seu cavalo branco, armado com sua lança e cheio de coragem. Em um ato heróico,
São Jorge enfrentou o dragão com a força de sua fé. Com um único golpe, atravessou o coração da besta com sua lança. O dragão, em um último rugido de agonia, caiu morto. Os habitantes, que haviam presenciado o confronto, se encheram de surpresa e gratidão. O rei, profundamente comovido, se converteu ao cristianismo junto com seu povo e a princesa foi libertada da ameaça do monstro. Esse episódio, embora faça parte da lenda, não celebra apenas a vitória de São Jorge sobre uma besta, mas também simboliza sua vitória espiritual sobre o mal. São Jorge, ao derrotar o dragão, mostrou ao mundo que o verdadeiro poder não reside na espada ou na força física, mas na fé inabalável em Cristo. O dragão da lenda é a representação do pecado e da escuridão que ameaça o homem. Ao derrotar o dragão, São Jorge não apenas libertou uma cidade do mal físico, mas ensinou a todos que a fé, representada em sua coragem e obediência a Deus, é a verdadeira vitória sobre o mal. A espada que São Jorge empunhou não era apenas uma arma no combate, mas um símbolo da verdade cristã que, quando empunhada com pureza e fé, derrota as forças do mal. O dragão que São Jorge venceu ao longo dos séculos se tornou um símbolo dos desafios espirituais que todo cristão enfrenta. E assim como São Jorge, cada um de nós é chamado a enfrentar o mal com a espada da fé, confiando na vitória final de Cristo sobre todas as forças sombrias. O dragão não é apenas uma criatura mitológica. Ele representa o mal que enfrentamos todos os dias nas decisões, nas tentações e nas lutas espirituais. Mas como São Jorge, podemos ser corajosos e confiar que, com Cristo, a vitória é possível. O martírio de São Jorge, sua vitória sobre o dragão e sua vida de coragem e sacrifício não apenas deixaram uma marca em seu tempo, mas seu legado perdura ao longo dos séculos, tornando-se um símbolo universal da luta contra o mal e da perseverança da fé. Embora tenha sido decapitado por sua fé, a vida de São Jorge não terminou no silêncio da morte, mas na glória eterna e no reconhecimento do mundo cristão. Desde o momento de seu martírio, o culto a São Jorge começou a se expandir rapidamente. Sua coragem ao confessar publicamente a fé, seu sacrifício e sua vitória sobre as forças do mal o tornaram um modelo de santidade e um exemplo para milhares de cristãos ao longo da história. Em muitos países, sua figura foi associada à proteção divina, sendo considerado padroeiro de cavaleiros, soldados e reinos. Na Inglaterra, São Jorge foi proclamado patrono nacional no século XIV. Sua imagem, com sua lança e cavalo branco, tornou-se símbolo da nobreza, da coragem e da justiça. Em outros países, como Portugal, Geórgia e Catalunha, sua figura também é símbolo de proteção e força espiritual associada à defesa da fé cristã contra as trevas e o mal. O legado de São Jorge não se preservou apenas na memória de seu martírio, mas também na cultura popular e na iconografia cristã. Ao longo dos séculos, sua imagem foi retratada em inúmeros quadros, estátuas, medalhas e bandeiras. Sua figura de guerreiro não apenas inspira cavaleiros, mas todos os cristãos que lutam para viver sua fé com coragem e dedicação, enfrentando o mal com a força da oração e a confiança em Cristo. Ao longo dos séculos, a figura de São Jorge foi evocada nos momentos mais difíceis. Em batalhas, momentos de perseguição e crises, os cristãos clamaram por sua intercessão, buscando sua ajuda em situações de desespero. A fé que São Jorge manifestou em sua vida permanece viva nas orações que hoje são elevadas ao seu nome, pedindo sua intercessão para enfrentar as lutas diárias. A vitória espiritual de São Jorge sobre o dragão continua sendo um símbolo claro da vitória da fé sobre o mal. O dragão, como símbolo do pecado e das forças do mal,
foi derrotado em cada oração de confiança em Cristo, e a espada que São Jorge empunhou continua sendo um lembrete da luta constante do cristão para permanecer firme na fé, apesar das adversidades. São Jorge, como mártir e santo, não lutou apenas por uma causa temporal, mas por uma causa eterna. Sua vida, marcada pela coragem e pelo sacrifício, é um testemunho para todos os cristãos de que a vitória nem sempre vem pelo poder terreno, mas pela fé e entrega total a Cristo. Em cada desafio, em cada cruz, São Jorge nos lembra que a verdadeira vitória é a que se obtém no reino de Deus. Hoje, São Jorge continua sendo um símbolo poderoso de fé, coragem e amor por Cristo. Seu legado vive em cada cristão que, como ele, é chamado a enfrentar o mal com a espada da verdade, da justiça e do amor. Em cada batalha pela justiça, em cada luta pela fé, a imagem de São Jorge continua guiando os cristãos rumo à vitória. São Jorge, mártir e santo guerreiro, rogai por nós.